Nossa nutróloga queridíssima, doutora Liliane Operman, já está pronta para trazermos, né, sempre informações para ajudar todo mundo que está aí com o tema. Eu vou ler para falar direitinho, doutora, que a palavra, né, exige aí esse cuidado. É um transtorno dismórfico corporal. Esse é o tema do Você Bonita. Esse é o tema. Do Fato ou Fake. E é um tema que a gente tem vivido muito e pouco tem se falado. E acho que, assim, eu acredito muito que essa pauta vai ajudar muitas pessoas. Então eu não vou queimar nenhum fato ou fake te perguntando exatamente o que é, porque vai aparecer. Vamos. E eu digo que a gente tem que se concentrar, porque do dismórfico, o cérebro acaba colocando disfórmico. Que também poderia ser. Também poderia ser, então me conta. Porque ele é um transtorno da forma, é como se a pessoa não enxergasse a forma correta. Entendi. Ela enxerga uma forma alterada, ou seja, um simples e mini defeito, ou mesmo inexistente. Ok. Vamos pegar um exemplo de nariz. Ela enxerga como se fosse muito maior. O maior caso, assim, muito clássico para as pessoas identificarem, lembra do Michael Jackson? Sim. Que fazia várias cirurgias, porque ele tinha um transtorno dismórfico, ele sempre achava que precisava fazer. Até que chegou um ponto que parece que ele precisou usar até uma prótese de nariz. De nariz. Então, se a gente disser de um jeito ou do outro, estamos falando do mesmo transtorno, certo? Exatamente. Essa era uma das dúvidas, que eu gosto de falar corretamente, você sabe, né? Gente, isso é uma preocupação e eu acho que quando a gente está recebendo informação também de quem recebe, a gente usar o termo correto. Primeiro fato ou fake, na tela, olha lá. Fato ou fake, doutor, o transtorno dismórfico corporal é quando a preocupação com um ou mais defeitos inexistentes ou sutis levam a pessoa a grande sofrimento, prejudicando sua capacidade funcional. Isso é fato ou é fake? Fato. É fato. Um defeito sutil pode fazer a pessoa se abster do social, pode fazer com que ela não tenha vontade de sair, pode fazer com que ela ache que está todo mundo prestando atenção nisso, pode fazer com que ela perca muito tempo do dia tentando minimizar esse possível defeito, horas e horas no espelho, reavaliando, olhando de uma forma obsessiva e compulsiva para isso e, na verdade, de uma forma desproporcional ao que realmente ele é, se é que ele existe. Mas, doutora, quando a gente fala do transtorno, é necessário um diagnóstico? É necessário um diagnóstico, porque isso afeta a vida dessa pessoa em si e daqueles com quem ela convive. Então, é uma menina adolescente que, de repente, ela desiste de ir numa festa porque ela acha que algo nela não está legal ou que tal defeito nela na orelha. Eu falo assim, de repente a pessoa tem uma fixação, que pode ser um ponto específico. Ou pode ser a orelha, ou pode ser o nariz, ou pode ser o rosto inteiro, ou pode ser alguma coisa no corpo. Se essa coisa do corpo for relacionado a peso, aí nós não estamos falando do transtorno dismórfico, a gente está falando de um transtorno alimentar, como, por exemplo, na anorexia nervosa, onde ela enxerga, né, geralmente eu falo ela porque é mais comum em mulher, uma gordura a mais, uma dismorfia, né, morfia de morfologia ou forma também, e ela consegue, de uma forma obsessiva, fazer cada vez mais regime. Aí não é esse transtorno, aí é o transtorno alimentar. Mas que podem estar associados? Podem estar associados. Uma pessoa que tem anorexia nervosa e se acha com uma capacidade inadequada, que não é adequado o peso dela, que ela é feia ou que ela é gorda, ela também pode desenvolver em conjunto uma fixação com algum outro defeito, por exemplo, no rosto. É, graças a Deus, incomum essa associação, mas não é impossível de coexistir. Então, tem que ter o diagnóstico. E aí, quando você cita, né, que foi o nosso primeiro fato ou fake, que vai mexer ali com aquela pessoa, ela, enfim, ela vai prestar mais atenção naquilo, o quadro, então, para ter o diagnóstico, né, para fechar o diagnóstico, ele tem relação com isso? O quanto do dia ou quanto aquilo vai alterar a qualidade de vida dessa pessoa? Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu sou uma adolescente ou uma mulher que eu acho que meu nariz é gordinho, e eu falo, beleza, não vou operar, mas eu vou perder, sei lá, 5 minutinhos do dia fazendo um contorno do meu nariz e vou passar um iluminador. E tá tudo certo. E tá tudo certo e eu não deixo de fazer nada, eu não deixo de frequentar nada, mas eu acho que eu poderia ser melhor, mas também não estou a fim de fazer. Isso não é um transtorno. É um defeito que eu acho e que eu sei que eu posso minimizar. A partir do momento que eu começo a perder muito tempo sobre isso, a pesquisar sobre isso, a procurar muito procedimento
estético para isso, viver em função disso e me abster de estar socialmente com pessoas porque eu acho que o meu defeito me deixa inferior, aí é um transtorno. Aí, então é interessante, né, para o pessoal de casa já, né, acender aquela luzinha, principalmente pais, né, com aquilo que a gente falou da adolescência, esse momento da saída da adolescência. Que para essa adolescência de hoje, que ficou com a máscara, né, ficou 2 anos na pandemia, em casa e com a máscara, teve muitas adolescentes que tiveram dificuldade de tirar a máscara, porque junto com isso veio o TikTok, veio filtros. Nossa. Então, de repente, você quer ser exatamente aquela do filtro. E para piorar, você começa a ver as outras meninas todas muito perfeitas no Instagram, no TikTok. Então, você se compara. Então, você começa a achar que você não é adequada, que você não vai ser amada, que você tem que ser daquela forma e começa a não querer ir para a escola ou se abster de estar com outras pessoas. Doutora, essa é uma realidade muito comum que a gente está vivendo. Daqui a pouquinho vamos entender gatilhos, mas a gente vai para o próximo. Fato ou fake na tela. Olha lá. Fato ou fake? Como ocorre principalmente na adolescência, a principal causa dessa obsessão com a aparência é devido à existência de uma boneca estereotipada com padrões longe, então, da realidade. Eu quero trazer um fake para isso, que aqui eu estou dizendo que é a minha opinião, tá? Porque Perfeito. Muito tem se levantado e aproveitando todo esse sucesso, muito tem se falado sobre essa influência nessa geração, né? Eu falo que a geração é até a nossa, não é nem essa que está agora, né? A nossa geração. Total. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, eu via a Barbie, ela era uma boneca. É diferente de você ver uma pessoa. Então, a boneca, a gente é a gente. Eu também, sempre. E é interessante porque a gente tinha a Barbie, mas a gente tinha as moranguinhos, que tinham um cabeção desse tamanho, que brincava todo mundo junto. Sim. Né? Mas hoje tem se falado muito sobre essa influência, e eu vejo muito mais os filtros de Instagram e toda essas tecnologias de uma forma muito mais influenciada do que uma boneca. Eu lembro direitinho, eu tinha a Barbie e eu lembro que a pessoa que eu, em carne e osso, que eu imaginava ser a Barbie era a Xuxa. Só que a gente era a gente, a Xuxa era a Xuxa. Entendi. E estava tudo certo. É verdade. E essa busca, a gente tem relatos aí desse transtorno de séculos atrás, isso sempre existiu. É lógico que cada tendência, né, você vê agora, a gente está vivendo um momento que a mulher valorizada é a mulher com curvas, é a mulher mais forte, mas teve aí uma época que foi a mulher esquálida, aquela modelo de passarela, e que nem a boneca é tão esquálida. Você vê a boneca, ela tem seio, ela tem coxa. Sim. Então, o que vai trazer esse transtorno, assim, a gente pode falar assim, a culpa, a principal causa é essa boneca existente? Não é de forma alguma. Pode ter relação? Até pode. Acho difícil. Mas geralmente tem uma causa relacionada à insatisfação pessoal, sentimento de rejeição, algo que não foi bem ali trabalhado em valores, né, para essa criança. Então você acha que a gente pode dizer, né, que algumas meninas são mais sensíveis e sim tem mais chance de desenvolver, independente de um gatilho, de uma situação, né, que tenha acontecido, de alguém ter feito algum comentário maldoso e que ela guardou aquilo e carregou aquilo, porque é muito interessante, né, isso é até uma questão de comportamento. Quando alguém elogia e a gente passa batido do elogio, a gente nem concorda, o negócio passa. Agora, quando a gente tem a crítica, aí a gente fica na crítica e aí a gente esquece o elogio. Então, a crítica marca muito mais do que um elogio. E deveria ser o inverso, né? Então, doutora, eu acho que essa parte aí do comportamento, pensando até nos gatilhos que podem desenvolver essa questão, a gente está falando, sim, de pessoas que vão ser mais sensíveis por questões genéticas, enfim, né? Porque sei lá, a mãe também, em determinado momento da vida, passou por uma situação, sabe esse tipo de coisa? Algumas profissões, né, algumas modalidades esportivas. Então, a gente pode, por exemplo, falar de um histórico de meninas bailarinas, né, que priorizava que fosse mais leve, mais magra, para que o salto da bailarina fosse melhor, para que a performance fosse melhor. Sim. Então, bailarina é um ramo que tem muitos transtornos, não só dismórfico corporal, mas tem também os transtornos alimentares. Então, ficar de olho, sim, em tudo isso. Acho que hoje as pessoas têm muito mais esclarecimentos, os educadores, né, professores estão muito mais atentos a isso, mas eu acho que é sempre válido a gente ressaltar. Tá certo. Mais um fato ou fake na tela? Olha lá. Fato ou fake?
O transtorno dismórfico corporal acomete 2 a 3% da população e faz com que as pessoas passem grande parte do dia se preocupando com os supostos defeitos. Será que é essa porcentagem? Fato. E se a gente for pensar, é uma porcentagem relativa, significativa. Ou, se for fazer uma conta aí... Agora, toda a estatística ela é baseada nas pessoas que buscam ajuda. Se a gente pensar que grande parte delas também nem busca ajuda, a gente pode supor que esse número pode ser até um pouco maior. Entendi. Que coisa, hein, doutora? E aí, gente, no final, não só tem um impacto na qualidade de vida, mas em toda a parte social, dentro da família, e até em risco, compromete Carol, o trabalho, compromete o estudo. Uma mulher formada com transtorno dismórfico corporal, uma mulher independente com dinheiro, ela se coloca em risco a sua saúde porque ela começa a buscar cada vez mais procedimentos. Sim. E sempre tem um profissional que vai fazer. Entendi. E essa exposição a excesso de procedimentos também é um risco. Entendi, então, existe o sofrimento emocional, existe o risco em que essas pessoas se colocam o tempo inteiro. E aí, gente, uma hora pode até dar um problema grave, né? Com certeza. Tem mais fato ou fake? Daqui a pouquinho perguntinhas do público, Glaucia, no @VocêBonitaTV. Diga-me, vamos lá. Fato ou fake? Aproximadamente 80% das pessoas com transtorno dismórfico corporal apresentam ideação, suicida em algum momento. E entre 25% a 30% cometem tentativa de suicídio. Meu Deus do céu. Fato. E aqui a gente vai esclarecer as diferenças. Então, a ideação é a ideia de morte, é o pensamento sobre o se achar inadequado, o perder a vontade de viver, porque você não é tão bonito quanto, você não é aceito e você não é adequado para ser amado. Então, tamanho esse tipo de sugestão na mente dessa pessoa faz com que ela não queira viver e comece a ter vontade realmente de não estar aqui. A ideação, entre a ideação e a tentativa, porque aí você já vê que de 80 cai para um número menor, né, de 25. Né? E dessas tentativas, é claro que ainda existem os que são realmente tentativas e não têm sucesso, mas também existem as que têm sucesso, ou seja, que têm êxito, infelizmente, no suicídio, pessoas que se acham inapropriadas, inadequadas, que coisa, gente, feias, impróprias para serem amadas. Agora, no início você também citou outros transtornos e que vão ser aí diferentes quando a gente fala da anorexia, da bulimia, não estando associado até com esse transtorno que a gente está falando hoje, ele também vai ao encontro de algumas questões que você colocou aqui. Independente de não ser este transtorno disfórmico, aí, gente, dismórfico, o cérebro ele manda pro outro. Dismórfico, ele também tem algumas questões que vão levar para o mesmo caminho. No caso da vigorexia, e aqui a gente falou de bailarina, a gente falou muito de menina, a gente falou muito da anorexia, que é comum na mulher, a vigorexia ela é comum no homem. Na vigorexia, o homem ele tem uma ideia de que ele não é o forte o suficiente, que ele é franzino, que ele é magro, muitas vezes ele está realmente forte, muitas vezes está treinando, faz uma bioimpedância, os números mostram, mas a imagem que ele se vê no espelho é de um homem muito franzino. Isso pode acontecer mulher também. A gente está dando o exemplo do homem porque é mais comum, mas mulheres também podem chegar nesse ponto e estar sempre exercitando e pensando sobre isso e vivendo compulsivamente no pensamento do que comer, do que usar para hipertrofiar assim, sem pensar em riscos e ainda conseguindo uma melhora nisso nunca é o suficiente, porque é um transtorno da percepção. A percepção está alterada. Por mais que ele consiga ter êxito e melhora, a percepção nunca vai ser o suficiente para ele. Entendi. Mas a questão até da anorexia também, né? Exatamente. Da mulher se olhar no espelho e ela achar que ela não está magra, né? Tendo chegado naquele ponto e que ela já até ultrapassou um limite ali seguro e saudável. Exato. E aí precisa de um tratamento multidisciplinar, muitas vezes envolvendo medicamento, sem dúvida uma terapia cognitivo-comportamental, precisando realmente de uma equipe multidisciplinar para ajustar essa pessoa e assim, teoricamente, é um tratamento para sempre, porque essa pessoa ela pode vir a manifestar em outros momentos, então tem que estar sempre de olho. Tá certo. Perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, aproveitem, estamos ao vivo, vamos tirar todas as dúvidas. Mari, obrigada, um beijo pra você. Não querer tirar fotos por conta da aparência atual é um gatilho?
Ai, vamos responder daqui a pouquinho, Mar. De volta com o nosso Você Bonita, com ela, a doutora Liliane Opperman, nossa nutróloga, falando de fato ou fake, né? Esse quadro que é super bacana, falando do transtorno dismórfico. Até o final, meu cérebro não muda. Deixamos aí, perguntinha da Mari. Não querer tirar fotos, né, por conta da aparência atual, é um gatilho, doutora? Na verdade, pode ser um gatilho. Agora, vamos definir essa aparência atual. Tá. Se aquela pessoa está, por exemplo, numa festa e ela está por raiz por fazer e a roupa também não está das melhores, ela fala, hoje eu não quero tirar uma foto, tudo bem? É o atual, aquele dia. Entendi. Agora, se é um atual, a pessoa passa meses, anos da vida evitando fotografia por conta de um defeito. E esse defeito não pode estar relacionado a peso, porque quando é peso a gente está falando também de outros transtornos. Alimentares, tá? tá. Lembrando também que muitas pessoas evitam isso para elas mesmas não se auto-perceberem. Eu atendo muitas pessoas que chegam até acima do peso e falam, nossa, nessa época eu não tenho uma foto para te mostrar, doutora, porque nesta época eu evitava as fotos. Mas não evitava no objetivo de esquivar de si própria, de não ter que encarar a realidade. Entendi. E aí é uma coisa diferente. Agora, quando é algo que faz com que a pessoa não tire nunca, não comprometa, aí a gente tem que pensar, porque é um sentimento de inadequação eterno. Eterno. Exato. Sim. Não é um atual, é um... Que tem uma frequência e se repete. É isso. Mais perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Cris, um beijo. A ortorexia está relacionada à disformia? Fake. Fake. Na verdade, a ortorexia é uma obsessão por comer corretamente, por ser saudável de uma forma extremamente perfeccionista. Tá. Não estando relacionado com a forma ou com a estética. Ela apenas tem esse desejo, muitas vezes por algum receio de adoecer, muitas vezes por algum gatilho de não querer ser internada. Eu faço isso porque eu não gosto de médico, então eu prefiro comer extremamente correto, ser tudo porque eu não quero ser internada, eu não quero ter que fazer exames. Tem de tudo. Tem o contrário também, que é aquela pessoa tão ortoréxica que ela vai em trocentos profissionais querendo aprender e se ajustar cada vez mais, sabe, às vezes até mais que a gente, de tanto que estuda sobre alimentação. Então, a ortorexia teria muito mais esse viés de ser extremamente saudável, mas até isso, em excesso, não é saudável. Também acho, por isso que eu brinco, por isso que eu bebo meu vinho. É isso aí, tem que ter algum defeito. Agora uma pergunta, doutora. E a questão dos hábitos, realmente, quando a pessoa encara as coisas como estilo de vida? Tá. A diferença de um ortoréxico para uma pessoa que tem um bom estilo de vida é que o ortoréxico, ele é aquela pessoa que nunca sai realmente da linha. Que se for, por exemplo, para uma festa, vai levar a própria marmita. Ah, não, ainda. E essa pessoa vai evitar estar em ambientes que tenham alimentos que ele acha que sejam inadequados. Entendi. Ou, enquanto que a pessoa do estilo de vida é o estilo de vida. E se algum dia, ok, vamos numa festa e vamos tomar um vinho, comer um salgadinho, está tudo certo. Porque o estilo de vida, ele prevalece nos demais dias. Sem dúvida. Essa é a diferença. Então, sempre quando a gente coloca ali que nem ortorexia, certo? Isso. Enfim, os outros transtornos, ele tem que ter uma frequência, tem que ser algo que tenha um impacto ali na vida, na qualidade de vida e no todo ali, pensando em todos os dias. Isso, é assim que no a gente relacionamento pensa em social, na convivência com as pessoas. Tá. O ortoréxico, ele basicamente, o assunto do universo dele é só sobre isso. Ele quase que não consegue muito falar sobre outras coisas, porque ele vive imerso nesse mundo de informações, de alimentação, de calorias, de sem glúten, de sem lactose, de... Consegue nem ler outra coisa, aprender outro assunto. Fica de uma forma obsessiva. Entendi. Que interessante. Vamos fazer uma pauta sobre isso? Vamos, Gostei. Vamos lá, dá tempo de mais uma? É fato ou fake ou perguntinha? Fato ou fake, olha lá. O último, doutora, vamos lá, fechando com chave de ouro, fato ou fake? Skin picking, é isso? Pode estar presente no transtorno dismórfico corporal. Fato, mas nem todo skin picking é transtorno dismórfico. Então, o skin picking é como se fosse uma mania relacionada à pele, da pessoa se beliscar, retirar, coçar. Vamos supor que essa pessoa tenha um transtorno dismórfico com uma mancha, uma manchinha. Entendi. Como ele está extremamente fixado naquilo, a pessoa pode ficar tentando remover, mexer, coçar. Aí aquilo vira uma casquinha e ele vai ficar sempre removendo, tentando disfarçar aquilo.
Ou se, por exemplo, o defeito é no rosto, em algum ponto, no queixo, a pessoa pode, de repente, desenvolver algum skin picking relacionado a isso. Entendi, para tentar modificar. Nem todo skin picking é relacionado a transtorno dismórfico. Que interessante, hein? Esse daí também é um tema para uma pauta, né, bem importante. E também exige um tratamento com terapia, com medicamentos. Nossa, gente. Né? Não, muitas vezes a pessoa... pessoas que arrancam o cabelo. Isso. Tudo isso, né? Então... Tricotilomania. Então, Nossa, a gente pode fazer uma pauta bem completa com todos esses transtornos aí, para ajudar o pessoal a esclarecer e buscar ajuda. Gente, doutora Liliane Opperman, nossa nutróloga, está no quadro VB Transformando Vidas, está no Fato ou Fake, está sempre com a gente, vocês acompanham lá nas redes sociais, no @doutora por extenso, @doutora por extenso Liliane, tudo junto, @doutora Liliane, lá vocês encontram todo o trabalho. Obrigada mais uma vez, sempre um prazer tê-la aqui. A gente sempre volta amanhã Carol. ao vivo, à 1h da tarde, e agora vocês ficam com mulheres. Beijo, beijo, gente, até amanhã. Obrigada, meninos. Obrigada, doutora. Beijo, beijo.